Boa noite, galera. Meu nome é Arthur, sou estagiário aqui da Health Update e hoje vamos bater um papinho aí sobre nutrição e esportes coletivos, principalmente sobre o futebol, né, onde é o esporte que eu tenho mais prática, onde atualmente hoje eu faço estágio lá no time do Ferroviário, time aqui tradicional também aqui do Ceará, Fortaleza. Então vamos lá conversar aqui um pouquinho, falando aqui principalmente as características, né, do futebol, as principais demandas. Mas eu também vou também puxar um gancho para outros esportes também, tá? Mas puxando aqui para o futebol, é um esporte de corrida ali de alta intensidade, recorrente, mas também tem repousos ativos, onde ali o jogador fica trotando, caminhando de vez em quando ele está mais cansado. E é um esporte, pessoal, que tem muita mudança de sentido, onde o jogador vai para o lado, vai para o outro, tem que pensar muito rápido, tem salto, tem impacto, então, isso também a gente pode ver já em outros esportes também, como o vôlei, onde tem muito salto, vai para trás, vai para frente, vai ali tirar uma bola, como também no basquete, handball. E esses esportes, eles têm um gasto calórico muito alto, e principalmente ali no futebol, em dias de jogos mesmo oficiais, ou então até mesmo amistosos, o gasto calórico chega ali de 1.300 a 1.600 calorias por jogo, então um gasto calórico bem elevado quando a gente compara ali com musculação, crossfit, uma caminhada. Então é um esporte, querendo ou não, de alto rendimento, que exige muita performance. E por ser um esporte de alto rendimento, ele necessita de grandes necessidades energéticas, então vocês vão ver que o gasto, como eu já mostrei, o gasto calórico desses jogadores é muito alto. Então, ainda quando tem aí dois treinos, devido à alta demanda física e técnica do jogo, onde acontece muito isso lá com o Ferroviário, onde às vezes os jogadores têm dois treinos no dia, de manhã e pela tarde, um sol quente ainda, então a nutrição ela vai ter um papel muito importante aí para otimizar o desempenho físico e mental desses atletas, como também para manter a saúde. Principalmente quando acontece isso aqui, pessoal, que como vocês podem ver aqui, né, o caso do Neymar, infelizmente na Copa de 2010, se não me engano, sofreu uma joelhada, muito comum isso no futebol, se levar tostão. Aqui também, esse daqui do canto inferior esquerdo foi recente, com essas fotos que tem nem 2 semanas, eu tirei print no Instagram, onde realmente é um esporte também muito violento, de muito contato. Aqui já tem vários estudos vendo os impactos desses choques aqui de cabeça em jogador de futebol, assim como também basquete tem muitas vezes esse impacto. Então a gente tem que tomar cuidado porque a nutrição ela vai também auxiliar na recuperação desses atletas ali com o gasto calórico, que às vezes a gente vai ter que reduzir um pouquinho, aí reduzir um pouquinho, vai ter que reduzir, pois eles estavam gastando ali em torno de 800 mil calorias por dia ali nos treinos, ele do nada, devido a uma lesão, vai ter que parar. Então a gente vai ter que também ali ajustar a dieta, ajustar as quantidades energéticas para o jogador também ele não ganhar gordura, certo? Porque eles também têm uma grande perda de massa muscular. Eu vi muito isso lá no Ferroviário, quando os jogadores lesionam coxa, joelho. Então, a gente vê que é uma musculatura da perna que foi lesionada, ela já dá uma atrofiada, enquanto a outra já fica normal. Então, é um processo normal que ao longo do tempo, com a alimentação também, vai ajudar. Então, muitas vezes o jogador também sai assim, pessoal, de maca, desorientado. Recentemente, umas 3 semanas atrás, em um jogo pelo Campeonato Cearense lá no Ferroviário, nosso goleiro sofreu um choque junto com o nosso zagueiro atacante, onde o joelho do atacante bateu na cara dele, o osso quebrou e entrou. Então, esse goleiro já passou por um processo de readaptação, a gente já teve que readaptar a dieta dele, onde ele tinha um consumo calórico ali muito alto. Eu fiz a dieta dele, estava consumindo quase 4.500 calorias. Era um jogador excepcional, nosso goleiro Johnson, que sofreu essa lesão, infelizmente, mas já está se recuperando. E a gente está fazendo também um trabalho muito legal com ele de recuperação, juntamente com a parte da fisioterapia e fisiologia do clube. Então, aqui eu trouxe essa meta-análise, né, da Nutrients, revista bem conceituada, onde a gente tem aqui 924 jogadores. Eles avaliaram a ingestão dos macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídios, atleta júnior, de 10 a 19 anos, e atleta sênior, que é de 20 a 27 anos, que é a idade que eu trabalho mais lá no Ferroviário. Então, aqui o que a gente viu? Que esses atletas, eles tinham um consumo inadequado de carboidrato, ali abaixo de 5 pontos de gramas por quilo de peso, proteína ali até adequada, 1,8 a 2, eles tinham um alto excesso eles tinham um consumo elevado de gorduras, e às vezes muito isso que eu vejo muito na prática de gordura saturada,
muito extremamente inflamatório para o nosso corpo, que às vezes também atrapalham no processo de recuperação de lesão desses atletas, e as calorias ali eles conseguiam atingir legal. Mas o mais importante foi aqui no sênior, onde essa quantidade ficava de 4,7 gramas por quilo de peso. Eu vendo isso no ferroviário, vou até mostrar um caso clínico para vocês, que não chegou, quando eu fiz o recordatório do jogador, que era o nosso volante, ele não chegava nem a 4. Alguém vai falar? Enfim, não chegava nem a 4 gramas por quilo de peso do consumo de carboidrato. Então, o consumo é bem inadequado, que é muito recorrente nos jogadores de futebol. Eles têm esse medo de comer demais e engordar. Muitas vezes eu peguei também ano passado um dos nossos jogadores ponta direita, que não consumia carboidrato e quando via ali nos 10 minutos do segundo tempo, já depois dos 45 do primeiro, ele tinha fortes câimbras, cansaço social extremo. Então, fui trabalhando com ele, a gente foi aumentando o consumo de carboidrato dele, e graças a Deus ele cessou com as câimbras, não teve mais, os treinos deles evoluíram, então, como se também no jogo. E esse outro aqui já foi um estudo que buscou avaliar o aumento da ingestão proteica após o jogo, se ela promoveria e diminuiria ali, as respostas inflamatórias. Se é um esporte de alta performance, ela gera também uma grande inflamação para o nosso corpo e também o estresse oxidativo e as dores musculares e a recuperação após 2 jogos de futebol. Então, como é que eles faziam? Eles passavam por um período, como é que foi feito esse estudo, né? Teve um período de 2 semanas ali de adaptação, depois eles tiveram o primeiro jogo, depois 2 dias treinando, tiveram o segundo jogo, mais 2 dias treinando. Foi um estudo que durou 7 dias, com 20 jogadores de futebol, onde eles recebiam ali 80 gramas de proteína após o jogo, então 25 gramas ali logo após o jogo, 30 gramas após 3 horas de proteína e 25 após 6 horas do jogo. Então, era composto por basicamente 80% de caseína. E também no treino, 20 gramas de proteína no café da manhã, junto com um placebo, que era tomava maltodextrina. Então, eles tinham 2 jogos ali a cada 2 dias. Então, um intervalo ali curto de recuperação. Eles quiseram simular isso. Que é o que eu vejo muito também isso agora, tá? Principalmente quando a gente estava com 2 Copas ali simultâneas, Copa do Brasil e Copa Fares Lopes, onde tinham jogos assim, 2 a cada 3 dias, 2 dias. Então foi bem intenso, principalmente agora também no Campeonato Cearense, que devido à pandemia, a federação teve que meio que encurtar o tempo, né, da competição. Estamos falando no chat. Sim, a rotina deles é bem puxada, muito puxada mesmo. Às vezes dois treinos, tem jogador que fica lá à noite também faz 3 treinos, ainda tem um processo recuperativo. Eles fazem o preventivo, eles têm muitos treinos durante a semana. Agora que está mais tranquilo, porque vai começar a Série 6, então eles têm mais tempo a cada jogo. Vamos lá, só dando continuidade aqui, né? Então, eles fizeram essa suplementação de proteína com 20 gramas de café da manhã e 80 gramas após o jogo, e teve o grupo placebo. Então, o que foi que eles viram? Que a proteína, pessoal, ela aumentou a potência e a eficiência nas corridas de alta intensidade. Tá, Arthur, traduz aí para mim. Um jogador de futebol, o jogador ele vai chegar mais rápido na bola, podendo ali fazer um gol, tirar a bola de um gol. No basquete, o jogador vai ter mais velocidade ali para um certo tiro. Na corrida, no vôlei, o jogador também, o atleta, ele vai ter mais impulsão, querendo ou não, ele vai pegar mais velocidade, vai ter mais impulsão para fazer o saque. Então, a proteína mostrou esse efeito muito benéfico na corrida. Ela aumentou a potência e sua eficiência e também ela diminuiu o estresse causado pelo exercício, porque a gente, como eu já disse, futebol é um esporte de alta performance, então gera muita inflamação para o corpo. Então ela também diminui esse estresse causado pelo exercício. Isso aqui, outro estudo que tentou buscar aí, geralmente as recomendações mais ideais assim para os jogadores, onde aqui o ideal seria eles consumirem 6 a 10 gramas por quilo por dia de carboidrato, que é muito difícil eles atingirem, principalmente ali 1 a 1,5 gramas por quilo após o jogo em até 4 horas, e principalmente carboidrato de alto índice glicêmico. A proteína ali maior que 1,5 por dia, por quilo de peso por dia, e aí 40 gramas de proteína, 20 minutos logo após o jogo também, eles tinham essa recomendação. A
Água, a hidratação. Eu, lá no Ferroviário, utilizo 40 a 50 vezes o peso, né? 40, 50 ml vezes o peso. E ainda faço também essa continha aqui de multiplicar o peso perdido após o jogo. Então, a gente pesa os jogadores antes do jogo, pesa eles após o jogo para ver o tanto que deu. Então, geralmente, a média de perda de água é de 2 quilos, geralmente em quase todos os jogadores. Alguns chegam a 3, 4. Já peguei jogador que teve uma perda de água de 5 quilos. Então, uma perda de peso de 5 quilos após o jogo. Foi um jogo assim, 3h30 da tarde, sol quente, que às vezes isso realmente acontece, é muito comum, mas a gente tem que trabalhar, né? Então, ver como é que tá ver eu sempre, pois é, o bichinho evaporou. Eu sempre verifico isso com o departamento de fisiologia para já pegar esses jogadores, começar um processo de hidratação, já peço para ele comer bem agora. Então, geralmente, o nosso pós-jogo está tendo pizza, está tendo lasanha, que são alimentos ali de alto índice glicêmico e tem uma boa quantidade de carboidrato em pouca quantidade. Então, eu sempre faço essa continha aqui de 1,5 vezes o peso perdido, que dá o total de ml a ser consumido de água depois. E também esses suplementos aqui, 3 a 5 gramas de creatina, 1,8 a 3 gramas de ômega 3, 4 miligramas de cafeína, eles gostam muito da cafeína, e também os polifenóis. E aqui, essa estratégia aqui é um artigo do amigo do Vitor, que deu até uma live aqui com a gente ultimamente, o Raniel. Então, buscou aí algumas estratégias de hidratação para jogadores realmente de futebol. Então, tinham bebido então ali antes dos jogos, né? É importante ter bebidas isotônicas ou hipotônicas, com 0,5 a 0,7 gramas de sódio por litro, com 4 a 6 gramas, ou 4 a 6% do teor desses líquidos assim, de carboidrato, e consumir ali uns 5 a 7 ml por quilo 4 horas antes. E durante, mantenha aí essa recomendação de 0,5 a 0,7 gramas de sódio por litro nas bebidas dos jogadores e 6 a 9% de carboidrato dessa bebida a cada 15 a 20 minutos em 150 ml. Aí, aqui está até 9%, né, porque geralmente pode dar diarreia quando a concentração de carboidrato é bem alta, então é bom tomar cuidado, pois eu já peguei jogadores que eles consumiam muito carboidrato, tipo assim, eles bebiam essa bebida concentrada e deu diarreia neles. E aqui, essa etapa para perda de peso, que essa for maior do que 5%, é para o atleta beber 1,5 litro para cada quilo de peso perdido. Bastante. Isso dá para falar, Vitinho, agora. Pronto, beleza. Arthurzinho, volta só o slide, por favor, mano. Pronto, valeu. Galera, a diferença, assim, no pré-treino, no pós-treino, de ser uma bebida isotônica ou hipertônica, na verdade, o nosso objetivo depois da partida é fazer o jogador se reidratar. Não adianta só dar essa pancada de água e não dar os eletrólitos, que, entre muitas aspas, vai segurar essa água dentro do corpo. É por isso que nós damos vamos supor, se o atleta pede 1 quilo, a gente vai dar 1 litro mais 50%, ou seja, 1,5 litros, e aí tem que ter uma maior oferta de sódio e potássio nesse momento, para fazer com que essa reposição, na verdade, que não tenha assim, uma grande produção de urina, o corpo vai reter todo esse líquido, e aí eu vou ter a adequada reidratação desse atleta. Por isso que no pós-treino a bebida deve ser hipertônica, né? Tem uma maior quantidade de eletrólitos. Pronto, Arthurzinho, pode ir, mano. Principalmente em jogos onde é à tarde, período da tarde. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí maior, geralmente onde eu uso um suplemento de sais que eu vou mostrar para vocês, para já atender esse processo de reidratação dos atletas. E aqui, pessoal, também um artigo aqui do nosso amigo Raniel, onde ele fala da supercompensação de carboidratos ali 36 horas antes do jogo. Eu fiz isso na nossa final, que a gente se consagrou campeão, de aumentar o consumo de carboidratos dos jogadores, então pedir para eles comerem bem, se reforçarem, pois isso aumenta os nossos estoques de glicogênio e aí a gente vai ter mais performance. Então, eles tiveram um resultado muito melhor, pois eles estavam mais cheios, o músculo estava com energia. Então, uma estratégia muito boa e viável também para qualquer outro tipo de esporte. E ali, após o jogo, como sempre, a recomendaçãozinha de 1 a 1,5 gramas por quilo de peso em até 4 horas.
Aí isso aí você vai distribuindo, não precisa dar logo de uma lapada só 1 grama de carboidrato por quilo de peso. Pode ir distribuindo a 4 horas, a cada 4 horas. E aqui, galera, esse slide aqui mostra muito como estava acontecendo ano passado, como ainda aconteceu esse ano lá no Ferroviário, onde a cada sessão de treino, cada sessão de jogo que os atletas tinham, os estoques de glicogênio vão baixar, e eles não estavam comendo carboidrato suficiente para repor esses estoques de glicogênio de forma mais adequada. Então, a sequência de jogos, junto com uma inadequação no consumo de carboidratos, vai diminuir os estoques de glicogênio, com isso vai ter uma disfunção da contração muscular. E essa disfunção da contração muscular vai diminuir a performance do jogador, podendo gerar ali um desgaste muscular, que foi também que aconteceu bastante. A gente teve ali 6, 7 jogadores no DM, pois eles não se alimentavam bem, não faziam fortalecimento na academia, faziam só físico, 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 físico. Eu falando para eles, faz um fortalecimento na academia, chama ali o povo da fisiologia, fala, cheguei também no preparador físico, pedir para ele reforçar para os atletas fazer esse fortalecimento muscular, para eles comerem bem, sem que ter atleta que é teimoso, pessoal. Atleta, vou mentir, não, atleta é bicho ruim, tem uns que são eles escutam muito, tem outros que não estão ligando, só vão ligar depois que acontece um boost, que é o que é uma lesão, aí passa 15 dias, porque teve um estiramento muscular, não fortaleceu adequadamente a musculatura, não comeu bem, come ruim. Vou mostrar para vocês o caso do atleta que eu trouxe para o caso clínico de vocês hoje. Ele não estava comendo muito bem, e aí ele teve um processo de desgaste muscular, teve que passar uma semana e meia parado, mais ou menos. Então, isso aqui é muito comum no futebol e também em outros esportes, principalmente assim, aqui nos clubes de Série C, Série D, que eles não têm muito esse conhecimento, mas que está mudando, graças a Deus está mudando isso. Agora, se vocês forem pegar times de Série A, Série B, já é bem outro nível mesmo. E aqui eu trouxe para vocês os efeitos da suplementação de creatina, né, na força muscular desses atletas, onde também é um suplemento que eles têm bastante medo. Eles têm muito medo de tomar isso, falar, eu vou tomar isso aí, Arthur, vou engordar, me sinto inchado, vai lá, vai falar, explicar tudo bem direitinho, que não é isso que acontece, que o que acontece é água dentro do músculo, isso é benéfico para eles. Tento dar uma explicação dizendo que é para o bem deles. Então, também, além de, não é só passar dieta, passar suplementação, tem que ter ali um manejozinho, tem que saber falar. E também, galera, no futebol, não é nada de nutrição, comportamental, não, é nutrição mesmo assim agressiva, eu tenho que falar, se tu não fizer isso, vai acontecer isso contigo, e aí, tu quer isso? Porque eu sei que é pro bem deles, e às vezes o futebol tem que ser assim, como também qualquer outro esporte tem que falar para eles, tem que ser duro mesmo, porque senão eles não escutam e vão e reclamam ainda depois de você, que você não avisou, não fez o que tinha que fazer com eles. É bem chato assim às vezes. Mas vamos lá, esse estudo aqui, que buscou o efeito aqui da creatina na força, né, dos membros inferiores, foi um estudo feito aqui em um time de futebol da Série A, que é o Red Bull Bragantino, tá? Então, eles pegaram 14 jogadores desse time, isso foi na pré-temporada, então foi um estudo que durou 7 semanas, e o que foi que eles fizeram? O grupo creatina suplementou 20 gramas de creatina, onde eram 4 tomadas de 5 gramas por uma semana, então eles tomavam ali 20 gramas de creatina por dia, por uma semana, depois eles mantiveram ali o consumo de 5 gramas por dia pelos restos das outras 6 semanas. E teve o grupo placebo e eles avaliaram isso aqui, ó, o salto contra o movimento. Então, eram 8 saltos com 60 segundos de descanso, tá bom? E vamos lá, o que foi que eles viram? Eles viram o quê? A suplementação de creatina, ela além de aumentar, ela ainda preveniu o decréscimo da força dos membros inferiores desse jogador de futebol. Tá bom, Arthur, traduz isso aí para os esportes. No basquete, o atleta ele vai conseguir ter um impulso maior, ele vai pular maior que o outro atleta que não suplementa, consequentemente pegando a bola, fazendo ali um ponto decisivo. Então, muito importante no futebol, isso aqui pode decidir um jogo, pode decidir um campeonato. Pois imagina aí, o meu atacante, ele vai para uma disputa de bola, no escanteio, ali nos 48 do segundo tempo, ele sobe mais do que o zagueiro adversário, consegue cabecear a bola e faz o gol, a gente é campeão. Então, às vezes, a suplementação ali pode ajudar bastante
nesses atos, né? Assim como também um zagueiro, um lateral, um goleiro pode ter maior impulso, conseguir pegar a bola e evitar ali um gol, certo? Então também a creatina mostrou seu efeito e, como eu disse, foi testada em jogadores de futebol, de time grande, time de Série A, o Red Bull Bragantino, que estava agora disputando uma competição internacional. Esse aqui foi um outro estudo falando sobre a eficácia aqui da betalanina como auxílio ergogênico. Então eles avaliaram ali potência anaeróbica após 4 semanas de intervalo de alta intensidade, sprint repetido e treinamento de resistência que também teve a participação de lutadores, tá bom, universitários. Então, como é que era esse estudo? Eram 15 jogadores de futebol ali de 18 anos de idade, eles eram universitários, e 22 lutadores de luta livre. Então, eram 2 grupos. O grupo que consumia betalanina, 4 gramas por dia, em uma tomada só, e o grupo placebo. Aí esse estudo durou 8 semanas e o que foi avaliado? Transporte aí, né, a corrida de 300 jardas, e aqui o apoio de frente, né, aqui nesse apoio de frente eles ficavam na isometria ali em 90 graus, também avaliaram a composição corporal e lactato sanguíneo. Vai falar, Vitinho? Não, de boa. Então, eles avaliaram isso. E o que foi que a gente viu na composição corporal? Que os atletas, os jogadores de futebol que consumiam a betalanina, eles aumentaram ali, o de cima sempre é o da betalanina e o de baixo é o placebo, tá bom, pessoal? Então, ali, o grupo que consumiu betalanina ganhou 2 libras, tá, de massa muscular, aqui na corrida de 300 jardas, eles conseguiram diminuir 1 segundo, o que também isso para, já puxando aqui outro conceito, esporte coletivo, para um atleta de corrida, isso aqui também pode garantir o campeonato dele, e eles conseguiram aumentar ali o tempo de isometria em 3 segundos dos atletas que consumiram a betalanina, enquanto o placebo não aumentou nem 1 segundo direito. Então, aqui já mostrou o efeito da betalanina de melhorar ali a performance, a potência e também de estimular um crescimento de massa muscular desses atletas, que também é bastante benéfico. Agora, esse outro estudo aqui, falando um pouquinho sobre os vasodilatadores, ele buscou avaliar os efeitos tanto da arginina como da citrulina no ciclismo ali de 10 minutos, sendo que foi feito com jogadores de futebol, tá? Foram 24 jogadores de futebol, onde eram 2 grupos, um grupo consumia arginina e citrulina, 1,2 gramas por dia de cada suplemento, então 1 grama de arginina, 1 grama de citrulina, os 2 juntos. No grupo placebo, eles tomavam essa suplementação 1 hora antes por 6 dias, e fizeram 10 minutos ali de bike ergométrica. E eles avaliaram os níveis plasmáticos de nitrato, de aminoácidos e também da percepção subjetiva de esforço desses atletas. E o que foi que eles viram? Que a potência aumentou aí até 11 watts, então já melhorou a força desses atletas. E o grupo que suplementou arginina e citrulina melhorou as dores musculares, né, a percepção subjetiva de dor muscular nas pernas desses atletas, como aumentou a força também, e viu que o grupo que consumiu arginina e citrulina aumentou os níveis plasmáticos de óxido nítrico, que é um gás vasodilatador para o nosso corpo, que vai gerar ali o aumento do vaso, conseguindo levar mais nutrientes, mais oxigênio para a musculatura, devido à inibição da arginase pela citrulina que é ingerida junto com a arginina, então facilitando ainda mais a produção de óxido nítrico. Esse outro estudo aqui, ele avaliou a ingestão de nitrato no desempenho de exercício do tipo intermitente de alta intensidade em jogadores de futebol também. Então, o que foi que eles viram? Que, esqueci de colocar aqui com os jogadores, perdão, mas que esses jogadores, eles consumiam ali 140 ml de suco de beterraba concentrado, então tinham 800 miligramas ali de nitrato por dia. Eles tomavam em 2 tomadas, né? 70 ml 2 horas antes do teste. Então, eles passavam o quê? 6 dias de suplementação e 8 dias de washout, para não ter interferência. Desses 8 dias de washout, eles não tomavam nada, foi um estudo duplo segue cruzado. Então, os 2 grupos
tanto suco de beterraba sem nitrato, como o que teve nitrato, né, concentrado, eles fazem esses... As mesmas pessoas tomaram o suco de beterraba sem nitrato e tomaram o suco de beterraba com nitrato. E fizeram 2 dias de testes de ioiô de alta intensidade, que é um sprint, você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, também, muito importante isso. E o que foi que eles conseguiram avaliar ali, aqui esse primeiro quadrinho aqui, só para mostrar os níveis de nitrato salivar no plasma. Agora, o que foi interessante foi aqui embaixo, que os jogadores que consumiam o suco de nitrato, né, o suco de beterraba enriquecido com nitrato, eles tiveram um aumento da performance em 3,4%. Ixi. Vai acabar, né, Vitinho, aqui? Vitinho. Que apareceu aqui uma imagenzinha. Vamos lá, continuar aqui. Não vai parar ainda não. Então, vamos lá. E aqui, 18 jogadores melhoraram o desempenho, 10 pioraram e 4 não apresentaram mudança nesse grafinho aqui. Então, a conclusão desse estudo foi que a ingestão de suco de beterraba rico em nitrato, 800 miligramas por dia, por 6 dias, melhorou o desempenho desses atletas em exercícios de alta intensidade. Agora, aqui é um compilado, certo, de evidências sobre recomendações nutricionais de jogadores de elite, feito pela UEFA, tá? Então, são jogadores de elite mesmo, de alta qualidade. E que foi que eles viram, né? O que foi que esse compilado aqui da UEFA trouxe para a gente? Que um consumo de 6 a 8 gramas por quilo de carboidrato de 2 dias a 3 dias antes é necessário para, tipo assim, é benéfico para elevar ali, os estoques de glicogênio muscular e hepático, já que em um jogo quase 50% das fibras musculares ficam vazias após os jogos. Então, é aquele negócio lá que eu falei, o jogador, ele perde muito no jogo, ele perde muito glicogênio, ele não faz a recarga ideal desse glicogênio muscular, não faz o consumo adequado de carboidrato, e tem outro jogo, baixa ainda mais a quantidade de glicogênio, não recarrega de novo adequadamente, baixa de novo o nível de glicogênio em outro jogo, e isso, ao longo do tempo, vai gerando... Perdão, pessoal. E isso sucessivamente vai prejudicando a performance dele, podendo gerar até uma lesão. Então, aqui, 1 a 3 gramas de carboidrato 4 horas antes do jogo também, para garantir estoques de glicogênio ali adequados. 5 a 7 ml por quilo de água em 2 horas a 4 horas antes ali do jogo. E durante o jogo, 30 a 60 gramas por hora de carboidrato. E também, galera, a estratégia que eu utilizo lá no Ferroviário é o gargarejo. Às vezes o jogador ele não está conseguindo ali tomar, ele está, tipo assim, cheio já, um jogo, tipo assim, jogo de futebol, vocês vão ver jogadores muito vontade de vomitar, porque é muito intenso. Então, eles sentem isso, aí eu faço, pois tá bom, só gargareja e cospe, que também vai funcionar. Isso, querendo ou não, aqui na nossa boca, já tem uma absorçãozinha de carboidrato que auxilia muito esses jogadores na hora, assim, de enjoo, que eles têm bastante na hora do jogo. Consumo de proteína, ali 1,6 a 2,2 gramas por quilo por dia de proteína, e 20 a 25 gramas de proteína em até 3 a 4 horas após o jogo. 30 a 60 gramas de caseína antes de dormir, aumenta a acidez proteica. Eu não utilizo caseína lá no Ferroviário, pois a gente não recebe, é muito caro. Agora que a gente está recebendo whey, mas alguns jogadores têm condição de comprar o whey, e eu já peço para eles tomarem ali, ou antes do treino, que é onde eu vejo que eles não consomem proteína, sim só carboidrato, ou então também eu peço para eles consumirem bastante proteína à noite, para evitar o catabolismo muscular noturno e aumentar ainda mais essa síntese proteica. Então, eu gosto muito de passar para eles o whey à noite. Também ficam assim, até mais gostosos, que eles gostam muito. E após o jogo, lanches de 1 grama por quilo de carboidrato por até 4 horas.
bastante benéfico, mas pode ser pão, a gente, como eu já disse, né, lá no Ferroviário, a gente dá muita pizza pós-jogo, lasanha, que eles gostam, comem bem, já consegue ali repor carboidratos ali de alto índice glicêmico, então dá uma ajudada legal na recuperação muscular desses atletas. E aqui, galera, é quase todo jogador bebe, graças a Deus vem diminuindo aí, mas tem muito jogador que bebe, não toma suplemento, mas bebe, então seria legal se eles conseguissem beber só 2 latas de cerveja, mas isso não acontece, às vezes é mais, principalmente quando é jogo fora, assim, que o clube passa um dia, dá um dia lá de folga para eles, então tem umas praias, eles vão lá, bebem, então isso atrapalha bastante a recuperação deles, afeta o sistema imunológico, inibe a síntese proteica, então já prejudica bastante a recuperação muscular desses atletas. E aqui os micronutrientes, né, que eles passaram, que a UEFA trouxe, são bem importantes. Então ali, a vitamina D, ela vai ajudar na recuperação muscular e também no sistema imunológico, então é importante avaliar se tem deficiência, como também aqui o ferro, que auxilia no desempenho aeróbico dos atletas por estar envolvido na produção de ATP. O cálcio também é importante para a manutenção dos tecidos ósseos, músculo esquelético e também da contração cardíaca. E aqui, né, para aumentar ainda mais ali o sistema imune, então é muito importante que a gente tenha ali um consumo adequado dos macronutrientes e de calorias, os macronutrientes, principalmente carboidrato e proteína. Como eu já disse, tem jogadores que cortam carboidrato querendo emagrecer, chegou lá com percentual de 12, 13%, aí já vem o treinador jogar pilha, já vem ali a parte da fisiologia, você tem que emagrecer, você está com percentual alto, você está gordinho, eles cortam tudo, cortam logo o carboidrato que não deve, e acabam o quê? Adoecendo e se lesionando. O que eu vejo principalmente é lesão e dor quando cortam o carboidrato, lesão e cãibra, na verdade, quando eles cortam o carboidrato. Então, aí as vitaminas lipossolúveis, né, A, E, C, B, e também vitamina B6 e B12 também é muito importante ali para o sistema imunológico, o ácido fólico, zinco, ferro, cobre, manganês e magnésio ajudam também bastante nesse sistema imune desses atletas, que também devido a viagens, o ambiente, eles ficam bastante estressados, não conseguem ter um sono regular, então já prejudica também o sistema imunológico, já prejudica também a recuperação deles. E muitas vezes, né, eles pegam chuva, então, já que já é uma forma da gente prevenir também certas doenças respiratórias, junto com o consumo de proteína também. Acho que foi aqui nesse estudo que da UF que disse que um consumo próximo de proteína 3 gramas por quilo por dia, que já é bem elevado, bem alto, diminuiu o índice de doenças respiratórias nesses atletas. Então, aí também sempre adequar ali proteína e carboidrato no atleta e também quantidade de calorias, lógico. Sem as calorias, sem energia, ele não consegue funcionar. E aqui, só para fazer um compilado dos suplementos que vão ajudar na performance desses atletas, ele também, nosso amigo Raniel aqui fez esse compilado, muito bom, mostrando aqui vários suplementos. Creatina, eu uso com eles lá no ferroviário, utilizo a cafeína, o bicarbonato, comecei a usar agora essa semana com atleta. Às vezes eu não uso tanto bicarbonato porque ele pode gerar desconforto, pode gerar diarreia, gases, arroto, e além de ser muito ruim, galera, jogador é bicho fresco também, viu, para gosto, eles não tomam o que acham ruim, não, ficar tomando essa coisa aqui ruim, sei o quê, e ainda se dá um colateralzinho desse de gases, diarreia, arroto, eles já ficam logo indignados, falam que não vai mais tomar, é até engraçado. Que alguém tá falando no chat, eles cortam logo o carbo, infelizmente. E aqui também a betalanina que eu usei agora, né? Eu não tinha usado ainda no começo do ano, porque a gente não recebeu, que querendo não é bem caro betalanina, mas a gente começou a usar agora no campeonato da Série C. Então é uma suplementação que vai ajudando bastante. Os jogadores gostaram muito agora, depois que eu usei no último jogo, e está conseguindo dar também para eles todo dia, né? Quem sabe que o efeito da betalanina ela só vai ter ali seu efeito se for consumido de forma crônica. Então, a gente está tentando dar aí todos os dias para pelo menos os jogadores titulares. A betalanina a gente não dá a dose de 6 gramas, logo porque senão vai acabar. Então, a gente dá a dose mesmo de 3 gramas e está dando certo. O nitrato, eu nunca testei com eles lá por ser inviável. O clube não faz, e também jogador é fresco, como eu disse, jogador é bem fresco, pessoal, eles não tomam.
E a taurina também nunca testei lá, nem a citrulina nem a arginina também nunca testei, até porque citrulina é caro e a arginina sem citrulina não tem que ser uma dose bem maior do que 6 gramas. Vocês podem ver e até pede que seja combinado com a citrulina, para justamente melhorar a biodisponibilidade dessa arginina, por inibição da arginase. Agora, os que eu uso mais mesmo, que eles gostam muito, é a cafeína, eles gostaram muito também agora da creatina, que usa até um pré-treino que tem os dois, então eles gostam muito do efeito. E aqui, né, galera, na prática, o que é que eu faço com esses jogadores? Então, primeiro eu vou avaliar a posição do jogador, se ele é um goleiro, se ele é defensor, se ele é meia, se é atacante. O goleiro, geralmente, a gente deixa um percentual de gordura um pouquinho mais alto, não tem problema. Goleiro já é um negócio bem engraçado, porque nos treinos, os coitados são os primeiros a começar a treinar e os últimos a saírem. Então, o goleiro sofre no treino, e dependendo do time, né, também na hora do jogo, às vezes fica só ali de boa, não tem um gasto calórico tão alto como os jogadores de linha, né? Então, ali já os defensores, zagueiros, eu já tenho zagueiro que tem um percentual ali de 3% de gordura, 14%, que já é considerado alto, mas o cara, ele não sente uma cãibra durante os 90 minutos do jogo, ele joga os 90 minutos completos, não sente uma cãibra, a recuperação dele é maravilhosa depois do jogo, não sente dor. Então também vai muito da individualidade de cada atleta. Já tem atleta que quando está com percentual de gordura 9, 10%, não se sente bem, já fica cansado, já fica mole. Então a gente também tem que avaliar tudo isso aí, a gente também tem que avaliar a individualidade de todo atleta, mas ali meio campista, aí já deixa que tem um percentual de gordura entre 8 a 12, 11%, e agora atacante, dependendo da posição, se ele for um ponta, aí já pede que ele seja mais magrinho, né, mais veloz, assim como também os laterais, tem que ter um alto consumo de carboidrato, principalmente lateral, e volante que corre muito, tem que ter um consumo ali principalmente adequado de carboidrato, senão a cãibra vem, pessoal. Se não tiver adequado ali carboidrato, água, a cãibra vem certeza, foi uma coisa que eu vi muito isso na prática lá no Ferroviário, jogadores que não têm um consumo adequado de carboidrato, não bebem muita água, eles vão sentir cãibra, pode ter certeza. E aí vem a culpa pra cima da nutrição, né? Vocês não alimentam o cara direito, vocês não jogam, vocês não orientam, assim que a gente fala tudo isso, fala pra eles, mas entra no vídeo e sai no outro, infelizmente. Mas é massa quando dá tudo certo, quando eles escutam, a gente vê que realmente funciona, então é muito bom. Agora, atacante, já valeu também a posição dele, se ele for um centroavante, então ele já precisa ali ter um pouco mais de massa muscular, então a gente já atrapalha, então a gente já trabalha com ele outro tipo de estratégia, de aumento de massa muscular ali junto na academia, junto com os treinos de força e físico, né, que já é feito dentro do campo. Então, avaliação corporal, eu uso aqui o Pollock, 7 dobras, e eu faço um recordatório 24 horas deles, para ver como é que está a gestão ali, principalmente de carboidrato, como é que está a qualidade desse carboidrato, pergunto sobre o sono, pessoal, esses jogadores, eles têm muita insônia, pois às vezes os jogos são à noite, eles consomem cafeína, por causa do pré-treino, o que o treinador obriga a tomar. Tem jogador que eu já sou mais de boa, já faço mais, dá só um miguezinho aí, dá um golinho e joga fora, que tem jogador que realmente não toma, não sente bem. Vejo como é que está o intestino, que devido a esse tanto de suplemento que às vezes eles tomam, principalmente a cafeína, tem jogador que exagera, pessoal, na cafeína, então já acaba dando logo uma diarreia neles braba, e fora também o que eles comem ali fora do clube, que a gente não sabe como é que é feito, então eu sempre pergunto bem como é que está o intestino, e também o desempenho, pergunto como é que está o desempenho nos treinos, já falo também com um preparador físico, um fisiologista, já vejo como é que está, e a recuperação eles mesmo falam, Arthur, estou aqui acabado, estou exausto, eu já falo, não estou dormindo bem, estou com insônia, eu já trabalho algumas coisinhas com ele, uso chás com ele também, quando não dá, às vezes a gente tenta remédio mesmo, ou então os manipulados. Mas eu sempre pergunto essas 4 coisinhas. O sono, importantíssimo. Pronto, Cássia, as avaliações, se eu não me engano, o fisiologista, ele faz mensalmente, certo? Mensalmente, e eu, quando eu vejo que o jogador você já está com um pouquinho de percentual ali mais alto, eu já puxo ele, ei, fulano, vem cá, vamos aqui conversar um pouquinho, eu já peço para ele tirar ali a camisa, ficar até envergonhado, eu tiro uma ondazinha, fico brincando, eita, agora é hora de eu pegar aqui a picanha, né? Ele, ô, não fala não, sei o quê,
já tento dar ali uma descontraída para já para gerar uma confiança para ele já conseguir, para ele já seguir o que eu vou pedir para ele. Então também já tem essa parte aí, agora a avaliação mesmo, o ferroviário e a parte da fisiologia, se eu não me engano, eles fazem mensalmente, se não quinzenalmente, certeza, mas acho que é mensalmente, quase certeza que é mensal. E eu, vai depender da demanda, chega jogador novo, o fisiologista não está lá, eu já vou lá e adianto o processo, eu mesmo já faço, já converso com o jogador. Todo jogador novo que chega lá, eu falo com ele, pergunto o que está tomando, o que está sentindo, se está bem em recuperação, se está bem de sono, essas coisas, eu vou tendo um bate-papo mesmo ali com ele, muito frequente, e eu vou perturbando real mesmo eles, pego o WhatsApp, perturbo, pergunto como é que tá, eu faço realmente ali um pós-atendimento, né, que tanto o Davi e o Vitor falam, né? Então, realmente, eu faço pós-atendimento com eles. E também peço para comparar em certos tipos de suplementação. E agora aqui, pessoal, eu trouxe o caso clínico para vocês do nosso jogador, aqui por nada, aqui o Wesley Dias, nosso volante, nosso capitão, tem 26 anos, onde ele chegou ali com uma das suas principais características, ou suas principais queixas, era o cansaço, a fadiga ao extremo, uma recuperação péssima e câimbras muito fortes no segundo tempo. Eu já vi o Wesley cair de dor, chorar de dor e não se levantar mais, ter que ser substituído. Mas ele tinha um sono ali de 8 horas por dia, o problema é que ele acordava durante a noite, ele não sabia o motivo, porque acordar, ele só falou que acordava no banheiro, ele falou que não bebia muita água à noite, mesmo assim no banheiro, ele passava muito mal nos treinos, às vezes nos jogos, no aquecimento, ele já chegava vomitando lá no banheiro, eu lá preocupado, sem saber o que fazer, às vezes, porque quando o jogador assim vomita no aquecimento, é porque ou ele exagerou na cafeína, que às vezes eles têm, tá, cafeína, eles mesmos compram, a gente dá ali o pré-treino, eu aviso, não toma mais do que isso aqui, beleza? Aí, beleza, eles vão lá e pum, tomam mais uma cafeína, então já vai mais uma lapada. E pode dar esses desconfortos. E aqui o percentual de gordura dele era 8,9%. Não estava alto, estava dentro do ideal, mas a gente aqui avaliou essas queixas dele. Como eu falei para vocês, eu tenho um zagueiro lá que está com 13, 14% de gordura, que não está cansado, não está fadigado, a recuperação dele é ótima, mas o percentual de gordura dele está alto e a fisiologia insiste em falar comigo, pedindo para fazer dieta para ele, eu falo com ele, mas eu vejo que aquilo ali é uma individualidade dele, e que ele tá bem, tá jogando bem, e joga os 90 minutos tranquilo. E agora vamos lá, aqui para fazer os cálculos, né, da, das calorias dele, que foi que eu fiz, eu usei Cunningham, eu tirei as dobras também, fiz polo com 7 dobras, então aqui já me dá uma massa livre de gordura desse atleta, para já conseguir aqui ajustar no Cunningham. Aqui eu coloquei o gasto calórico de só um treino por dia, que era o que estava tendo. Então, aqui a gente vê que o gasto calórico dele por dia está dando de 2.823 calorias, que geralmente é o que o jogador gasta. Um jogador de Premier League, já times assim, mais internacionais, eles têm já 2 treinos por dia. Então, o gasto calórico vai em torno de 3.600 a 4.000 calorias. Mas aqui, por enquanto, a média é essa de 2.800 calorias, 3.500 calorias eles gastam. Então, depois de calcular isso aqui, eu fui fazer o recordatório dele, e esse aqui era o recordatório dele, pessoal. No café da manhã, ele consumia apenas um pão carioquinha, um ovo de galinha, um queijo mussarela. Ele me falou uma fatia, mas acho que era bem mais, não vou mentir. Acho que ele mentiu para mim, mas enfim. E consumia também só uma banana. E depois disso, ele só ia já logo para o almoço. E o Wesley, ele almoça em casa, tá? Ele tem em casa aqui, tem vários jogadores lá no Ferroviário que ficam no alojamento. Então, eu já consigo também ter um controle melhor da dieta, e consigo até fazer a dieta mais fácil, pois eu sei o que tem no clube. Então, isso também ajuda. Agora, o Wesley também deu tudo certo, porque eu fui conversando com ele, foi tudo se encaixando. O Wesley também ele escuta muita gente, então deu tudo certo. Mas aqui era o almoço dele, né, que é o recordatório 24 horas dele, arroz branco, macarrão, até de boa, feijão, um peito de frango, acho pouca quantidade, e ali sempre tinha uma saladinha, que eu coloquei só para ilustrar, e esse suco de uva aqui, esse suco de laranja aqui sempre tinha açúcar. Açúcar a gente sabe que é altamente inflamatório, para jogador às vezes não é tão maléfico, mas quando está em lesão eu peço para cortar o açúcar da dieta, peço mesmo porque quando a lesão está bem inflamado, e eu peço, principalmente açúcar, chocolate, essas coisas que eles têm muito costume de comer.
E aqui no lanche, apenas o pão francês com manteiga, que também já era bem o pré-treino dele, às vezes os treinos são mais à tarde. E no jantar, ele faz o consumo de 2 pães carioquinhos, quando não era o almoço, com 2 ovos de galinha, aqui já 2 fatias de queijo, requeijão e uma fatia de melancia. E a ceia dele, ele fazia só ali um shakezinho de whey e leite. Aí, quando a gente vai ver aqui como é que está a ingestão calórica de macronutrientes dele. Galera, tá bem mal. 3 gramas por quilo de peso de carboidrato, metade do que a recomendação pede. A recomendação pede 6 gramas por quilo de peso mínimo. A gente, jogador para comer 6 gramas de quilo de carboidrato é muito difícil, eles têm muito medo de comer. Então, o trabalho assim bem longo para poder eles conseguirem chegar a essa quantidade e terem uma performance melhor. E aqui o consumo de proteína estava até adequado, mas a de energia estava bem abaixo, ele estava com 700 calorias de déficit. Então, ele estava mal, ele estava, bem dizer, né, Vitinho, no estado, no efeito platô dele, que ele estava consumindo muito pouco, estava muito cansado, não estava conseguindo render o que tinha que render. É uma garapa, né, não comer 6 gramas por quilo de carbo, mas realmente quando eles vai lá ver a realidade dos jogadores, eles não conseguem comer às vezes nem 4, nem 5. Vocês vão ver que com o Wesley eu consegui ali aumentar um pouquinho mais ainda, graças a Deus, porque eu já estava ficando doido, porque ele é o nosso capitão, o treinador fica, Arthur, fala com Wesley, falar que ele chama ele de Wesley, falar com Wesley que ele tem que comer mais, ele é o nosso capitão, ele não pode parar não, que volante, pessoal, é uma das posições que mais corre no futebol. Eles correm bem dizer o campo todinho, quando não tá na defesa, ajudando lá o time, ele tá lá no ataque também, perturbando ali, já mastigando ali, para poder pegar logo a bola e o time já tentar fazer o gol. Então tem muito isso. Eu digo que volante é uma das posições que mais sofre e corre no futebol. E agora aqui, pessoal, essa aqui já foi a dieta que eu fiz para ele. Eu fiz a dietazinha dele ali na hora, para não ter que levar trabalho para casa também. Então isso me auxiliou muito, já consegui mexer nesses programas. Então também o conselho que eu dou para vocês é já ir mexendo, já ir se orientando. Então, aqui o café da manhã, que foi que eu fiz? Eu aumentei ali os ovos, aumentei ali o pão, ele comia pão francês. Eu dei também a opção de pão francês para ele, mas eu perguntei se ele podia botar um integral. Ele falou, não, dava certo, ele estava bem disposto mesmo a melhorar a alimentação. Isso aqui, galera, tudo que eu fiz, ele estava concordando comigo, tá? Tudo, tudo, tudo. Não botei nada que ele não gostasse. Nada mesmo. Então, tudo que eu falei aqui, que ele quis, ele concordou. Então, botei ali um mamão, coloquei ali o queijo dele, eu não tirei, e também a aveia em flocos, coloquei, para melhorar o intestino dele, que eu vi que não estava muito legal. Ele me relatou também, que eu esqueci de comentar com vocês, episódios de diarreia, principalmente após os treinos, ou até mesmo antes, quando ele tomava cafeína. Então, eu fiz um desmamezinho com ele, da cafeína, pedi para ele parar de tomar um tempinho para a gente regular o intestino, arrumar realmente a casinha ali dele. Então, ali no almoço, eu também já aumentei ali um pouquinho mais a proteína, deixei só arroz para ver como é que ele se sente bem. Não tem esse problema, podia simplesmente colocar aqui o macarrão, mas ele falou assim, ou como 150 gramas de arroz, ou como isso aqui, mas então fica a teu critério. Eu deixei ali, mas também coloquei opções, certo? Aí o feijão preto, deixei ali, mantive. Aí a salada, eu sempre deixo ele bem à vontade, eu sempre peço para ele mandar foto, às vezes, do cardápio dele. Então, ele chega lá no clube, quando ele almoça lá no clube, ele bota o pratinho aqui de salada, manda foto para mim, ó, aí, tô no plano. Aí eu, show, isso aí, Wesley. Aí ele também tem um suco lá de laranja lá do clube, que felizmente é com açúcar, isso aí ele falou que não ia deixar de consumir, porque ele realmente gosta. Aí eu, beleza, então vamos correr mais ainda, ele pode deixar. E aqui no lanche dele, aqui eu pedi para ele levar, que foi uma das, como é que eu posso dizer, foi uma das maiores dificuldades dele. Ele falou, como é que eu vou levar isso aqui pro clube? Eu falei, macho, é banana, tu pega o farelo de aveia, pega a pasta e coloca o whey, dá misturadinha ali e come. Aí ele, verdade, depois que ele viu que dava certo, ele levava pro clube isso aí direto, chegava lá com um potezinho, então tudo certo, ele conseguiu aderir bem isso. E ele gostava muito, se for combinação que ele gostava muito, e outros atletas viram e já perguntavam, ei, Arthur, posso comer isso aí também? Posso comer isso aí também? Posso comer isso aí também? Então, a gente vê também que o convívio lá deles, eles vêm fazendo, vê que está dando certo, já vem aqui atrás de mim pedir para saber se dá certo também. Então, isso é muito interessante também.
que eu convivo, e como ele é o capitão, ele é exemplo para o time. Então, isso facilitou muito também. Aí vamos lá, no jantar, eu já aumentei ali ainda mais porque a proteína, deixei o carbo na mesma quantidade ali do almoço, feijão mantive também, salada do mesmo jeito e o suco, que como eu falei para vocês, ele não ia deixar de comer de jeito nenhum, ele falou para eu não tirar esse jeito nenhum dele, eu falei, tá, não tem problema não, tá precisando de carboidrato também, vamos deixar o suquinho aí. Aí deixamos, e aqui na ceia, eu dei mais uma, eu bem dizer, aumentei o carbo dele, né? Aí com granola e mais 2 bananas. Então ele estava precisando comer e eu fiz ele comer, graças a Deus, e o resultado foi esse. Consegui aumentar ali em 2 meses por aí de 3,1 para 4,2 gramas por quilo de carbo. A proteína ali aumentou também. Vocês verem que ele ainda está em déficit, mas ainda estou lutando com ele para ele aumentar isso aqui. E também, galera, eu faço com todos os jogadores aquele protocolo de compensação de carbo, né? Eles aumentarem bastante as calorias 2 dias antes. Você passa 2 dias antes, eles já irem comendo bem. Então, é nessas horas aí que eu libero, vai, pode pedir tua pizza aí, pode pedir teu sanduíche, tem muito jogador que gosta, pode pedir aí. E aqui no Wesley, como ele me falou também que ele consumia apenas 2 litros de água por dia, eu falei, mas tu tá desidratado, pelo amor de Deus, vamos beber mais água. Aí ele começou a beber mais água. Então aí eu já botei a recomendação para ele dele lá no teto, de 4 litros por dia no mínimo. Aí hoje ele fala para mim que tá bebendo 5. Aí eu, garapa, uma limpeza. Aí eu peço também isso aqui para ele nos dias quando tiverem mais quentes, assim, né? Lá no, lá no CT, para ele, 30 minutos ali antes do treino, ele conseguir beber água bem gelada. E durante o treino, pessoal, sempre tem ali os funcionários que levam ali garrafas de água gelada. A gente dá malto também durante o treino. Então, fora esse carbo aqui é sem malto, tá, pessoal? Então, fora esse carbo aqui, ainda tem o carbo da malto durante os treinos e o intrajogo. E aqui foi o resultado que eu obtive com o Wesley. Isso aqui eu nem ligo muito não, porque o resultado mesmo que eu queria com ele era toda a melhora dos sintomas, mas que a gente pode ver aqui que o percentual de gordura dele acabou baixando, foi para 7,8, ele ficou felizão, tu viu aí, o percentual de gordura lá baixou, tu viu ele desse jeito para mim, me fiz aí fruto do seu trabalho, né, valorizei ele, outros os atletas também viram, então já valorizam ainda mais, o peso baixou ali, mas baixou menos, então o que eu quis Vitinho, o cara é na pele, viu? Se tu vê a dobra da coxa dele é 8 milímetros. Eu fiquei, caraca, Wesley, tá na fé, tá na pele, hein? Aí ele começa a rir, aí, kkkk. E o que ele gostou mais foi da dobra abdominal, que reduziu bastante. Mas, pois é, que vocês podem ver ali na foto, ele tá melhor do que aquilo ali, viu? Aquela foto ele foi no começo da temporada, hoje ele tá mais sinistro. A gente fala que o Wesley tá um cavalo mesmo assim, é o nosso xerifão ali, o nosso capitão que dá medo, ele jogando bola dá medo. Então, o que mais me surpreendeu foi a melhora dos sintomas. Eu falei, e aí, Wesley, como é que tá teu desempenho? Como é que tá aí teu sono? Ele, cara, até meu sono melhorou, tu acredita? Então, com isso, eu tô tendo mais rendimento. Ele falou que até melhorou também a relação com a mulher dele, que ele tava muito estressado, e que acabou melhorando a relação da mulher dele. Ele comentou isso comigo, eu fiquei felizão, que ele não estava mais sentindo cãibra, a cãibra dele parou, que eu também usei essas suplementações aqui com ele, então a cãibra dele parou, graças a Deus, né, isso mas salvei o casamento do cara. Então a cãibra dele parou, o cansaço parou, as dores musculares melhoraram bastante após o treino, que era uma das principais queixas dele, e ainda consegui reduzir o percentual de gordura dele. Não era o meu objetivo, o que eu queria mesmo era que ele aumentasse a performance dele, que foi o que aconteceu, e a gente está trabalhando aí para aumentar ainda cada vez mais essa gestão de carboidrato dele. Resolvendo até problema amoroso, aí. Então, galera, o Wesley é um dos jogadores que eu me orgulho, e, tipo assim, de ter ajudado, né, na carreira, assim como também, não sei se vocês conhecem, mas o Siloé, foi um dos jogadores também que passou já pelo Ceará, então já tinha uma bagagem assim de nutrição, mas mesmo assim ele ficou com muito medo, e ele ficou muito grato a mim, pois ano passado ele conseguiu sair do Ferroviária para ir para outro time melhor, justamente pela melhora do desempenho que ele teve nos últimos jogos. Então, que eu fiz todo esse trabalhozinho com ele, não fiz dieta para ele, mas eu pedi para ele aumentar, para vocês terem ideia, galera, só ele consumia apenas 100 gramas de arroz no almoço, sem arroz integral ainda, quem sabe tem um pouquinho menos de carbo,
Aí eu falei, mas por que tu tá comendo arroz integral? Porque tu gosta ou porque tu tem que comer? Ele, não é porque eu tenho que comer, porque eu prefiro comer arroz branco ou batata inglesa. Mas por comer arroz branco e batata inglesa, tem problema nele. Não vai engordar, não. Não vai, cara, pode comer. Era um cara que mal consumia fruta, bebia pouca água, então também foi outro atleta que eu pude ajudar, que eu pude melhorar o desempenho dele. E aqui, galera, trouxe para vocês os suplementos que eu consigo usar lá no Ferroviário, que é o que o clube tem disponibilidade de receber. Isso aqui é tudo patrocinado, tá? Graças a Deus, então a gente tem ali creatina, não para todos os atletas, mas principalmente para aqueles de baixa renda. Para vocês terem ideia, tem atleta que recebe apenas R$ 500, que é para sobreviver, infelizmente. Mas é a realidade do time de Série C, então a gente tem que, né, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então a gente vendo aqui o que é que eu uso geralmente com eles, creatina, já vem um revendedor também para a gente, então já pega um preço bem menor para atletas que querem ter sua própria creatina. Então o whey eu uso com eles, principalmente agora a gente conseguiu melhorar ainda mais o nosso patrocínio lá de suplementos, então eles estão dando whey agora para a gente, o whey da Vitaflor ainda, fiquei felizão, porque é um whey de alta qualidade, que eu estou usando agora nisso, pós-treino, então já estou utilizando aquela estratégia de pós, estou usando agora a betalanina, eles só tiveram uma queixa da betalanina, eles odiaram a coceira, foi muito engraçado, lá no vestiário eles se coçando lá nas paredes por causa da betalanina, eu comecei a rir, mas o resultado foi muito bom que eles tiveram. E a maltodextrina a gente sempre tem direto aqui, pois é, a coceira é cruel. E aqui esse Extra Salts é o suplemento de sais minerais que eu estou usando com eles, tá, pessoal? Então, ali, quando acaba o primeiro tempo, eu já corro lá no vestiário, eu já coloco ali na malta, porque isso aí, pessoal, isso aí, eu gosto desse Extra Salts, é muito ruim. Tipo, é muito ruim mesmo, é muito salgado, é horrível. Eles falam assim, não, mas isso é muito ruim, eu macho, coloca logo isso aí na boca e toma. Sou logo bem bruto, às vezes assim, porque eu falo assim, toma logo isso aqui, tu não vai ter cãibra. Aí ele, opa, me dá, eles colocam assim, me dá, porque o pavor deles é cãibra, pessoal, porque cãibra é uma dor horrível, muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo, que chega a perna do cara, trava, ele não consegue colocar no chão, parece que quebrou a perna literalmente. É uma dor assim, insuportável, e graças a Deus todos os jogadores estão gostando muito dessa suplementação dos sais minerais, que também está ajudando bastante. E aqui eu uso também o Carbup quando tem, né? Ou então o VO2 da Integral Med quando a gente recebe. E aqui o xodózinho deles, que é o Horus. Eles estão gostando muito. O Horus aí, o pré-treino que eu utilizo, gosto muito. Falei para a Bruna, vê se consegue pegar o Horus aí e tal. Tem betalanina, vai ajudar bastante os meninos. Ela conseguiu falar com o nosso patrocinador e ele deu. Mas eles também gostam muito desse menino aqui, ó, o Diabo Verde. Eles gostam muito dele. Fala até, cadê o diabinho? Cadê o diabinho? Me dá o diabinho. Enfim, BCA eu não gosto, mas tem jogador que me pede ainda BCA. Arthur tem BCA e eu, mas para que tu quer BCA? Ele é para dor muscular. Porque realmente, pessoal, o BCA ele melhora a dor muscular ali. Após o treino, mesmo eu não gostei, eu prefiro que ele tome um whey. Mas tem jogador que quer, que insiste, então eu vou lá e dou. A gente também tem que ser, às vezes, bem flexível. Melhorado aqui come pouca proteína. Pois é, Vitinho, mas só deu efeito placebo deles é muito engraçado. Eles já sentem melhor ali só de tomar o BCAA. Eu fico, mas não funciona pra nada, mas beleza, toma aí, já que tu acha que tá melhorando. E tem jogador que realmente insiste. E é isso aí, galera, que a partir de todas essas estratégias que eu mostrei aqui para vocês, aqui eu mostrei literalmente a minha rotina lá no Ferroviário para vocês, tudo que eu faço com os atletas, fora que tem as coisas do vestiário, né, que a gente não pode falar, mas tudo que eu falei aqui para vocês eu aplico na minha prática, eu uso, suplementação, todos estão aí, e com essas estratégias que esse ano eu tive o prazer, eu e a Bruna que é a nutricionista também do Ferroviário, sou estagiário dela, que esse ano nós tivemos o prazer de sermos campeões da da Taça Fares Lopes, onde dá acesso aí para a gente a uma quantia, né, em dinheiro, como também a um acesso à Copa do Brasil, onde dá mais visibilidade para o time e gera mais dinheiro também, o que é muito bom. Então, foi uma realização aqui, tanto pessoal como profissional minha. Sempre sonhei ser campeão por algum time, então, esse ano eu tive o prazer de ser campeão aí pelo Ferroviário, time que eu sou muito grato. Me dá as oportunidades, né, de poder trabalhar, e se não fosse eles aí também, eu não estaria dando essa aula aqui para vocês hoje de futebol. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Espero que eu possa ter transmitido aí conteúdo para vocês. E se vocês pegarem jogador de futebol,
Bota carbo nos meninos que não vai engordar, pode ter certeza. Beleza, galera?